as tuas ordenanças, os teus mandamentos, a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por isso, por Amém, essa Jesus. oportunidade. Obrigada por esse privilégio, Senhor, de sermos escolhidos por Ti, para podermos, Senhor, nos quedar aos Teus pés e aprender de Ti, que é mestre por excelência, Deus. Nós queremos, nesta hora, Senhor, colocar esse tempo que nós vamos passar na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor possa caminhar com liberdade no nosso meio, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Nesse momento, nós entregamos cativa a obediência da palavra do Senhor, Amém, a nossa Jesus. mente, os nossos pensamentos, tudo que Aleluia. possa nos distrair, nós entregamos a Ti, porque, Senhor, a nossa mente, nós queremos que esteja voltado para os Teus ensinos. Acrescenta-nos, Senhor. Acrescenta-nos sabedoria que vem do alto. Acrescenta-nos, Senhor, entendimento, discernimento para aquilo, Senhor, que é pérola para nós. Amém, Senhor. Nos dá a conhecer os Teus mistérios, aquilo, Senhor, que está no Teu coração, Deus. Nós te louvamos por essa oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro àqueles que estão a caminho. Amém, Jesus. Todo Tira impedimento, Senhor, que seja repreendido, seja Aleluia. retrocedido, Senhor. Todo impedimento do Teu povo chegar à Tua casa e receber a Tua palavra. Nós entregamos a vida do Teu servo como Amém, Jesus. ministro deste lugar. Senhor, que o Senhor possa anular esse homem. Senhor, e que o Teu Espírito possa usá-lo, possa trabalhar nele, Senhor, e possa usá-lo para nos entregar, Senhor, aquilo que o Senhor tem já estabelecido para essa noite. Aleluia. Entregamos esses momentos de aula, de curso. Obrigada por esse curso. Obrigada por essa igreja que está aberta ao ensino, Amém, Jesus. ao aprendizado. Oh Deus, obrigada por essa generosidade, porque quem ensina tem coração generoso. Amém, Pai. Obrigado, porque nós estamos aqui. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de gratidão, Deus. Nós te louvamos por tudo. Fica conosco e nos ajuda mais uma vez nessa noite, aprendendo, nos ensina a aprender, nos dá um coração ensinável, um coração humilde para aprender a Tua palavra. Nós te Amém, louvamos Jesus. por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Aleluia. Podemos sentar. Vamos ler Mateus 5, vou ler 3 bem-aventuranças. Se Deus quiser, eu termino. Se não, eu termino rapidamente semana que vem, antes da vigília. Amém? Sexta-feira que vem tem vigília. Então, hoje eu corro. Semana que vem a aula será bem curta, para que às 9 horas a gente comece a vigília. Ok? Vamos ler então Mateus 5, 7, 8 e 9. 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque filhos de Deus. Pastor, dá uma encostadinha nessa porta aí, que senão tudo que mexe ali me tira a atenção. Não é nem o barulho, é o mexer. Puxa a atenção. Estamos aonde? Sermão do Monte. Jesus já está falando de bem-aventuranças. Bem-aventuranças remete a quê? Felicidade. E Jesus está começando a chamar a atenção do povo que aquele conceito que eles tinham de felicidade não é um conceito furado. E ele está começando a mostrar que a felicidade vem da onde? Hein? A felicidade vem de Deus, mas mais do que isso. O que Jesus está falando? Que ele começa a falar, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Ele está falando de quê? Do ser. E falar do ser é falar de quê? Do caráter da pessoa. Então ele está falando do caráter de quem? De Cristo e portanto, caráter de quem? Do cristão, do cidadão do reino. Porque na verdade, quando ele veio, ele disse assim, está próximo o reino, hein? Arrependei-vos porque está próximo o reino. E no Sermão do Monte, ele está dando a constituição do reino. Ele está colocando os pingos nos is. O que é o meu reino? E ele começa pelo cidadão do reino.
O cidadão do reino, que sou eu, e vocês vão ser meus imitadores. Eu sou feliz porque eu sou assim. E essas são as minhas virtudes de caráter. E essas são as minhas promessas de felicidade a esses que têm essas virtudes. Já entendemos que essas virtudes não podem ser pinçadas de forma separadas. Elas formam o quê? Um todo. Um todo que é o caráter do cidadão. E que você também não vai consegui-las com um apertar de botão. Isso é algo que você vai desenvolvendo ao longo da tua vida com Cristo, a tua caminhada cristã. Nós vimos então já 4 bem-aventuranças. Os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? Uma palavra, são os dependentes de Deus. 2, falamos também dos que choram. Nem todo choro leva a bem-aventurança. Qual é o choro que leva a bem-aventurança? Choro na presença de Deus, choro do arrependimento. Pessoas que pranteiam são sensíveis ao pecado, não são indiferentes ao pecado, e são sensíveis a ponto de chorar pelo seu pecado e pelo pecado dos outros. Amém? Depois nós passamos para os mansos. Quem pode definir melhor? Quem é um manso? É um banana? Não. Quem é um manso então? Não. O manso antes. O manso, mais difícil. Eu demorei muito tempo no manso. Vamos tentar, vamos buscar. Manso. Moisés, exemplo de mansos. Moisés. Mais do que isso mesmo. Mas eu vou resumir para vocês gravarem. Ele é aquele que se coloca debaixo da soberania de Deus. Enquanto aquele que chora sabe que precisa de um Salvador, o manso reconhece que tem um Senhor em quem ele pode confiar. Então ele se coloca debaixo da soberania de Deus. Portanto, dificilmente ele fica brigando com as pessoas por assuntos bobos que diz respeito à sua imagem, à sua autoridade, nada disso. Tudo isso ele deixa na mão de quem? De Deus, que é o juiz dele. Então ele se submete a Deus, ele não se revolta com Deus quando está passando por momentos difíceis. Ele se submete e confia. Como Davi no Salmo 37, nós vimos aqui, amém? Mais ou menos isso. Depois dos mansos, nós vimos que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem são? O que é fome e sede de justiça, irmãos? Então, é isso aí, é isso mesmo. Fome e sede de justiça, então. Então, eu não vou ficar com fome, é isso. Então, é você ter fome, não apenas de comida material, não é? É fome e sede de quê? Tudo bem, de Deus e de sua justiça, não é? A justiça que vem de quem? De Deus. Na verdade, é sede de Deus. É sede, então a minha alma se alimenta em Deus. A minha alma se alimenta na palavra de Deus. Jesus falou: o meu alimento é o quê? É fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus é justiça de Deus. Então ele alimentava a sua alma na presença de Deus e na palavra de Deus. E nós temos que aprender a fazer isso, porque senão as 3 primeiras bem-aventuranças são aquelas que nos levam ao reino, são as que eu chamo de bem-aventuranças de entrada no reino: humilde espírito, arrependimento e mansidão. Essas 2, fome e sede de justiça, é para aqueles que já entraram e tem que começar a caminhar. Eu entro, sou salvo, recebi o Senhor, mas eu tenho que manter fome e sede, porque senão eu vou ficar cada vez mais frio. Amém? Eu tenho que ficar com fome e sede, e vou falar hoje, e limpo de coração. Então, quem entrou no reino, ele tem que se manter no reino. Se manter no reino, eu tenho 2 bem-aventuranças para se manter: é ter fome, não ficar satisfeito com as coisas do mundo, mas me satisfazer em Deus. Ter cada vez mais fome da presença de Deus. E segundo, você vai ver hoje, limpo de coração.
à medida que eu vou caminhando, eu vou limpando e purificando o meu coração, que muitos chamam isso de processo de santificação. Beleza. Hoje, então, nós vamos estudar, pelo menos, vamos procurar estudar 3 bem-aventuranças. Vamos bater nosso recorde. A primeira delas, pelo menos vou tentar seguir aqui, são os misericordiosos. Alguém leia Lamentações 3:22, por favor, enquanto outros vão ao Salmo 136. Todas essas virtudes de caráter são virtudes de caráter encontradas em Jesus e em Deus, tá certo? Porque o caráter de Deus se confunde com o caráter de Jesus. Jesus é Deus na terra, tá certo? 136. Rendei graças ao Senhor, por quê? E a sua dura para sempre. Quem chegou em Lamentações? Quem pode ler? E se renovam a cada manhã. Então, os dois estão dizendo que Deus é misericordioso, que essa misericórdia do Senhor se renova a cada dia, que essa misericórdia do Senhor não tem fim. Aleluia. E é o motivo de não sermos consumidos. Isso talvez seja o mais importante. Deus, quando olha para nós, lembra do amor, quem vem domingo de manhã? Lembra do amor é benigno e longânimo e paciente? A misericórdia está aí, ó. Porque Deus não me trata do jeito que eu merecia. Porque eu erro tanto, erro a cada dia, mesmo achando que sou bonzinho, que se Deus fosse me julgar a cada momento, me corrigir a cada momento, eu não estaria de pé, ninguém estaria de pé, já estava todo mundo, não é? Então, Deus é misericordioso, e Ele espera então que o cidadão do reino também seja misericordioso. E 2 características principais do misericordioso. O misericordioso é aquele que tem compaixão das pessoas. Eu botei aí no slide. Quem pode... É aquele que tem compaixão. Slide 3, página 1. E a segunda é aquele que perdoa. Jesus perdoou? Jesus teve compaixão? Você pode ver várias, você pegar o Novo Testamento, vou falar um pouquinho sobre isso domingo de manhã, passar de passagem também sobre isso. Jesus olhava para as multidões e diz a palavra que ele se enchia de compaixão, porque eram como ovelhas perdidas, sem pastor. E não só a nível de multidão, ele olhava para as pessoas, para os enfermos, para a viúva de Naim, que tinha acabado de perder o filho, e está lá escrito, e ele compadeceu-se. Nós cristãos precisamos aprender a ser compassivos, cheios de compaixão. E ele teve compaixão e misericórdia de um deles e conseguiu. Um rejeitou o amor dele, o outro recebeu o amor dele. Para mostrar que o amor dele alcança qualquer pessoa. Não é para até o ladrão no último segundo, aos 45 do segundo tempo, ele é salvo ali pelo amor e compaixão do Senhor. Diga para o seu irmão aí, Deus espera que você seja misericordioso. Então, primeira coisa, o misericordioso perdoa. Perdão dá uma série, né, irmãos? Perdão dá uma... Quem lembra do saco de batata aqui que a gente pegou um dia aqui? Lembra? Muitos não viram, mas vocês que viram guardaram. O misericordioso perdoa. Estou na página 2. Ele tem disposição de oferecer perdão a quem não merece. Às vezes a gente fica falando assim, eu falo assim, você tem que perdoar, irmão. Aí o irmão diz para mim assim, pastor, ele não merece. Eu sei, meu irmão. Eu sei que não merece. Isso aqui é ser misericordioso. Isso aqui é perdoar, irmão. Você quer perdoar quem merece? É que não existe isso, perdoar quem merece. Então não precisa perdão, porque... não é?
tem uma dívida com você e você precisa perdoar a dívida. Se o cara não tem dívida, não precisa perdoar a dívida, ué. Então é isso mesmo. Pastor, ele não merece. Ele que tinha que me pedir perdão. Nada disso. E Jesus sabia disso, dessa importância do perdão, que é a única coisa que ele explica no Pai Nosso. Vamos lá, rapidamente. Mateus 6, 14 e 15. Ele lança frases no Pai Nosso, mas tem uma coisa que ele explica, que é o perdão. Quem sabe de qual é o Pai Nosso? Pai Nosso, santificado, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação, pois teu reino... Amém. Agora, ele explica no 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... Agora, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus sempre perdoa quando a gente pede perdão? Não. Tem um condicional. Tem condicional. Quer dizer, Deus é misericordioso e espera que você seja misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, aquele que não é misericordioso, nada posso afirmar. Deus pode perdoar, Deus pode não perdoar. E isso fica muito claro quando Pedro chega para ele e pergunta assim: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. 7? Ele, não. 70 vezes 7. E logo em seguida, ele coloca uma parábola para deixar bem claro o que ele está falando. É Mateus 18. Para que o pessoal entenda. Mateus 18, 23. É a palavra do credor incompassível. Quem pode resumir essa parábola? Quem lembra dela? Espera aí, tem que ter o... Cadê o nosso microfone flamenguista aí? Vermelho. Esse é de primeira. Quem vai falar? Quem vai falar? Ela vai explicar para a gente. Dá uma encostadinha nessa porta, por favor, Ivani. Era um homem que tinha uma dívida e ele vai até o credor dele. O rei. E explica que ele não tem condições de pagar. E ele pede o quê? Uma compaixão. Compaixão. Quer ver? Deixa eu ver aqui o versículo. Prostrando-se severamente, ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o 27 diz a resposta. Vai lá. O 27, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Pronto. Ok, então, tem o rei, que representa Deus, tá certo? E nós que temos uma dívida, e se você olhar essa dívida aqui, se você olhar os valores, essa dívida é impagável, 10 mil talentos, é impagável na vida valor, dele. O rei sabe disso, e ele também sabe. Só que ele não tem saída, então ele pede compaixão, me dá tempo, não me manda para a prisão. Aí o rei comigo. Foi compaciente. Aí o que aconteceu? Aí esse homem, assim que ele sai daquela situação, ele encontra uma pessoa que devia a ele. Exatamente. E aí essa pessoa pede a ele também que ele tenha paciência, que ele ia pagar, no momento ele não tinha. E aí ele se revolta e diz que não era possível ele perdoar a dívida, que ele tinha que pagar. E botou o cara na prisão. Não. Nem me lembro, deixa eu ver aqui. Vendo seus... Não, entretanto não quis, antes lançou na prisão, Lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Isso aí. E aí, em seguida, os seus companheiros, que haviam, vendo o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceram. Então o Senhor chamou-lhe e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Amém. Então é isso aí. Tinha uma dívida grande com o rei saldou a dívida. Aí depois ele encontra um amigo dele.
E você nota que as palavras são a mesma. O amigo perde da mesma forma a compaixão. Só que a dívida é muito menor. E ele não perdoa. Coloca o cara na prisão. O rei sabe, fica triste, pega ele e diz, já que você botou ele na prisão, você também vai para a prisão. E vai ficar nas mãos do verdugo até que, deixa eu ver aqui, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Por maior que seja a dívida do Reginaldo para comigo, ele me bateu, ele me difamou, fez alguma coisa contra mim, me roubou, me traiu, jamais essa dívida pode se comparar com a dívida que eu tenho com meu pai. E ele me perdoou. Se ele me perdoou, eu também devo perdoar o Reginaldo. Eu devo perdoar a Beth. Eu devo perdoar o Eudes. Então, ele é muito sábio, o nosso bom pastor, não é? Explicou isso muito bem nessa parábola. E aí eu escrevi ali no primeiro. Quem não perdoa, no primeiro slide da página 2. Quem não perdoa se afasta de Deus. Se esfria. O relacionamento fica frio, não tem jeito. Um coração ressentido não tem comunhão com Deus. E a pessoa vai esfriando e não sabe por que está esfriando. E aí bota a culpa em todo mundo. Sem perdão, não tem presença. Sem presença, não há felicidade. Porque a felicidade, ela vem de Deus. A verdadeira felicidade. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Então, o homem não pode ser verdadeiramente feliz sem Deus, longe de Deus. E se você não perdoa, você está longe de Deus. Mas, pior ainda, você fica nas mãos do verdugo. O que é essa mão do verdugo? Rafael, está na mão do verdugo, fala aí. O que é a mão do verdugo? Não sabe o que é um verdugo? Não, primeiro o que é um verdugo? Verdugo é o quê? Um carrasco. Tá. Verdugo é um carrasco. O que é ficar na mão do verdugo? Prisão. Então você está sendo torturado numa prisão. E muitos de nós estão sendo torturados. Não na carne, né? Mas na alma. E não sabe por quê. É porque não perdoou. Só que perdoar não é tão fácil assim. Se fosse, né? Bom, quem perdoa é o maior beneficiado. Aquele negócio, pastor, ele não merece. Mas você que precisa pedir perdão para você ficar bem, não é ele. Você tira o peso de cima de você, você sai da mão do verdugo, e você, que era prisioneiro, volta a ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Você sai da prisão, sai da mão do verdugo, e vai para a mão de quem? Vai para a mão de Deus. Será que não vale a pena perdoar essa pessoa, mesmo ele não merecendo, para sair da mão do verdugo e vir para a mão de Deus? Claro que só vale. Amém. Então, o Senhor quer que tenhamos espírito perdoador. Deixei para você ler aqui em casa. Colossenses 3, 12, 13 e Efésios 4, 32. Fala isso, que nós devemos perdoar uns aos outros. Bom, já sei que o misericordioso perdoa. Já sei que se ele não perdoar, ele vai ficar na mão dos verdugos, longe de Deus, e não tem felicidade. Então eu preciso perdoar. A questão é como perdoar no íntimo, como Jesus falou aqui. Bem? Sim, pode falar, professor, eu gosto. Eu gosto mesmo. Me lembro do meu passado, 78 dava aula. Eu fico mais jovem. Fala aí. Pode também pedir perdão. As duas coisas têm que acontecer: pedir perdão e perdoar. Os dois são difíceis. Não, você não sabe quem está com razão. Não, peraí, agora não entendi tua pergunta, não. Eu pensei que fosse outra coisa. Diz assim, olha só, tem hora que eu preciso perdoar e tem hora que eu preciso pedir perdão a alguém. Mas identificar isso é que é o difícil, né? Não. Tem um conflito.
Não. É porque você está olhando para os dois. Para as duas pessoas. Olhe só para você. Olhe só para você. Se ele te machucou, você tem que perdoar. Não importa quem tem razão. Se você machucou ele, você tem que pedir perdão. Mas eu acredito que muitas pessoas empacam aí, porque normalmente as pessoas acham que o outro é que feriu. Você nunca feriu um conflito. Ele me prejudicou, ele é ruim. Então, aí você tem que perdoar. Tá, mas aí a outra pessoa acha a mesma coisa, acha que você que tem que, entendeu? Não importa, você tem que perdoar. Não importa saber quem é o culpado. Vamos falar dessa forma. O importante não é quem é o culpado. Você tem que limpar o teu coração. Você tem que limpar. Você tem que perdoar. Olha só, a outra pessoa me fez o mal, tá? Aí eu tenho que perdoar. A outra pessoa pegou a tua cabeça, Isso, eu tenho que... botou embaixo do pé dela, bateu com 42 marteladas, saiu da linha e ficou rindo de você. Você tem que perdoar. Aí você chega lá e fala assim, eu te perdoo? Você primeiro, vamos ver as fases do perdão. Aí a pessoa fala assim, mas você irmã, mereceu isso. Não importa o que ela vai falar com você, eu vou explicar agora. Mas você tem que perdoar, quer ver? Vamos entender o que é perdoar então? Aí se a dúvida persistir, me interrompe. Vou tentar falar muito rápido do perdão. Vamos aprender a perdoar no íntimo, tá? O slide 2. Tem várias fases do perdão. A primeira foi a que eu chamei atualizar a dívida. Atualizar a dívida. A perdão é o seguinte, alguém tem dívida aí. E é claro quem tem dívida. Hoje, antes foi o Reginaldo, agora é Enice. Enice pisou meu dedão 10 vezes. Me machuquei. Eu me machuquei. Mesmo que ela tenha feito sem querer. Eu me machuquei. O que é atualizar a dívida? Eu colocar diante de Deus a verdade que eu estou sentindo. Enice pisou no meu pé, o meu pé doeu, e eu estou com raiva da Enice. Eu estou chateada com a Enice, eu não quero nem olhar mais para a Enice. É a última vez, olha para cá, Enice, é a última vez, tá? Então, a gente faz isso diante de Deus, ou seja, o perdão não é esquecer. O perdão não é fingir que nada aconteceu. O perdão é atualizar a dívida. Não é dizer que a dívida não existe. Isso não foi nada. Não. Lembra que o amor e a verdade andam juntos? É atualizar. Está doendo. É o primeiro passo. Agora, reconhecendo que me machucou e que ela me deve, entre aspas, $1 milhão por essa dor, eu decido perdoar a dívida. Eu decido, é a segunda fase, como é que eu botei o nome aí? E aí? Então, decidir perdoar. Decidir perdoar. Isso é natural? Não é natural. Claro que não é natural, cara. A minha carne está doida para acabar com a pessoa que está me devendo $1 milhão. Mas eu chego e digo o seguinte, eu decido. Por quê? Porque Deus me ensinou isso. Jesus lá naquela cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Ele me ensinou aqui, com a parábola do credor. No Pai Nosso Ele me ensinou. E agora na bem-aventurança, você tem que ser misericordioso. Então eu decido. Quando eu decido perdoar diante de Deus pela fé. É sobrenatural. A partir daquele momento, eu saio das mãos do verdugo e entro na mão de Deus. Só que a dor não cessou. Por isso que eu falei, andar um caminho estreito, que é a terceira fase. Eu já contabilizei a dívida, eu já decidi perdoar, mas de vez em quando volta aquela dor. Quem já foi traído por alguém, volta, aquela coisa volta na mente, e dá vontade de você começar
a ruminar aquilo, aí eu chamo caminho estreito. Você tem que dizer, não, eu perdoo ele pela fé. Eu perdoo ele pela fé. E quando você fica firme na fé, Deus vai tratando os teus sentimentos. Deus vai tratando a tua ferida. Até que vai chegar um tempo em que essa dor já não existe mais. Ela vai diminuindo, 3 semanas, 3 meses já não existe mais. Se você ficar ali, tá. Agora, não chegou ainda a reconciliação. Isso. Mas há necessidade de eu chegar perante a pessoa e falar para ela que eu perdoo ou não? Peraí, é a reconciliação. Calma. Veja bem. Uma coisa é o que eu devo fazer. Outra coisa é que nós devemos fazer. Então, eu não tenho dúvidas que o que você tem que fazer é o quanto antes chegar diante de Deus e liberar o teu perdão. Agora, eu estou chamando de reconciliação. É você voltar, por exemplo, a conviver com ela. Voltar a conviver com alguém, Deus tem que trabalhar no outro lado também. E vai haver um momento adequado, vai haver um momento de Deus para que você volte a se reconciliar com essa pessoa. Por quê? Veja bem, o ladrão entrou na tua casa, te roubou. Aí o teu pastor disse assim, tu tens que perdoar. Tu perdoou, vai convidar ele de novo para a tua casa? Necessariamente não. Depende da situação. Por isso que eu estou falando, porque o 2 é Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando lá. Você não consegue fazer isso lá. É diferente do pedir perdão. O pedir perdão depende de você. Então tem que ir lá e tem que pedir perdão. Também precisa orar, mas então você sempre comanda. Porque você pode chegar lá e ela ainda não está preparada. Então, essas coisas eu não posso ter uma regra. A regra é, eu tenho que pedir perdão. A regra é, eu tenho que pedir perdão o quanto antes diante de Deus. Eu tenho que limpar o meu coração diante de Deus o quanto antes. Eu tenho que sair das mãos do verdugo o quanto antes. E o momento da reconciliação, Deus vai trabalhar. Tem uma história interessante, eu não me lembro o nome dela, que eu já li. Era uma moça que ela era judia e vivia na Alemanha, não sei se era alemã. E no tempo da guerra, a família dela foi toda levada para o campo de concentração. E foi levado no campo de concentração e ela viu a família dela toda ser morta. Né? E ela perdoou. Né? Diz ela que perdoou. E pregou muito sobre isso. Sobre o perdão dela, que não tinha mais nada. Um dia ela estava pregando e o alemão responsável por aquela carnificina que ela presenciou se levantou e veio até ela. E ela reconheceu. Ele não reconheceu ela, mas ela reconheceu ele. E ele chegou e disse assim, obrigado pela tua palavra. Ela pegou seu perdão, porque eu creio que eu saio daqui hoje perdoado por Deus. E ele fez assim para ela. E ela disse que na hora que ele fez assim para ela, a mente dela veio toda aquela cena de volta, tudo aquilo de volta. E ela disse, eu não vou dar a mão para esse cara. Ele que fez tudo aquilo. E Deus falou, dá a mão para ele. Depois dela ficar meio assim, ela disse que ela deu a mão. E na hora que ela deu a mão para ele, ela disse, aconteceu algo que o Senhor se derramou sobre a minha vida naquele momento.
eu chorei, eu abracei aquele homem e depois eu avisei a ele quem eu era. E aí ele também se sentiu totalmente perdoado, porque naquele momento eu estava perdoando ele. Então veja como Deus prepara esses momentos a dois. Agora, ela fez a parte dela, colocou diante de Deus. Agora, viver aquele momento do reencontro é um negócio que tem que estar preparado. É coisa de Deus, não é forçar esse momento, porque os dois lados podem não estar preparados. Deus providenciou como providenciou para ela. Fala, meu irmão. Você lembra daquela sobrinha de Soraya que morreu com 4 anos toda queimada? Lembra? Pode falar para eles aí. Soraya tem uma sobrinha que Peraí, não queima agora não, por favor. Soraya, ela tem uma sobrinha que faleceu aos 4 anos. O rapaz estava matando um porco e explodiu o álcool. E a garotinha estava do lado e queimou ela toda. Levaram ela para o hospital em Rio Bonito, mas nem trouxeram logo para o Rio, porque saía fumaça pelo nariz, pela orelha. Queimou 90% no interior. E meu cunhado, ele foi morar fora de Rio Bonito, porque ele queria matar o cunhado dele, né, que foi sem querer, mas ele ficou assim. E depois de um tempo ele se converteu. E ele começou a evangelizar o sogro. E um dia, de tanto o sogro ouvir falar sobre Jesus, o sogro falou assim: eu só acredito nesse Jesus se você perdoar meu filho. E ele ficou ali uma meia hora parado, sem falar nada, até que ele levantou e falou assim: vamos fazer isso agora. Ele me falou, ele me contou. Ele te contou, né? Ele é muito forte. Ele quebrou um volante dando um soco, só de ver o cunhado andando na rua. Então, foi uma coisa assim... Deus preparou o homem. E aí, aquilo que você está falando, é como sai o uma peso todo. capa, um peso. Você é abençoado e você adora a Deus, porque Deus procura os adoradores, né? Então, quando você perdoa... né? O exemplo mais claro que tem na Bíblia é José. Você vê que José, a vontade dele é pegar, matar um irmão por um. Né? Quem tem o CD das Bem-aventuranças, que a gente vendeu, tem uma história toda de José em perdão lá para os misericordiosos. Na verdade, tem 3 pregações só sobre misericordiosos e perdão lá. Então, eu posso ir aí? Posso correr mais um pouquinho? Aí o sogro se rendeu a Cristo. Né? Amém. Na hora. Amém. Glória a Deus. Ele me contou, eu chorei muito quando ele me contou. Porque ele conta sentindo, nós aqui estamos relatando, né? Ele conta sentindo, então eu chorei junto com ele, da beleza que Deus fez, apesar do problema que aconteceu com a filha dele, não é? Bom, só para fechar, eu sempre guardo isso, ó. Perdão é unidirecional. O que é unidirecional? Depende de um lado só, daqui para lá. Não importa o que aconteça do outro lado, eu tenho que perdoar. Já a reconciliação é bidirecional. É lá e cá. Então é algo que Deus tem que trabalhar aqui e lá. E lá no CD você vai ouvir muito mais sobre perdão. Eu só resumi aqui. Segunda coisa que o misericordioso deve ter é compaixão. Slide 3 da página 2. Eu botei aqui, o misericórdia deve ser sensível ao sofrimento do próximo. E ele deve procurar aliviar o sentimento do próximo. E você, se notar na Bíblia, irmão, Deus revela o seu cuidado com os necessitados. O livro de Provérbios está cheio de promessas bonitas para quem cuida dos necessitados e cheio de batidas para quem não cuida dos necessitados. Olha lá, e você vai se dar mal. Por exemplo, um vai em Provérbios 14, 31, o grupo de cá, o grupo de lá, para a minha esquerda, 19, 17. Pode ir lá, irmão? Quem pode, o lado de cá já leu aqui? Provérbios 14, à minha direita, quem pode? Não, o teu é o esquerdo, o teu é 19, 17. 14, 31. Mas a este honra
compadecer do necessitado. Então, vamos lá, agora já que não estava. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Quem criou aí? Deus. Deus. Então, quem está oprimindo o pobre está insultando a Deus. Mas a Deus honra aquele que se compadece do necessitado. Quem tem compaixão do necessitado está honrando a quem? A Deus. 19, 17, lá de cá, quem está? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e a este lhe paga o seu benefício. Quem emprestar alguma coisa a Deus, aqui é o que você pode emprestar. Aqui. Só pode emprestar isso aqui. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e Ele paga o seu benefício. E olha, dizem que os juros do Senhor é maravilhoso. Ele vai honrar. Amém? Então, todas as vezes que nós oferecemos o nosso tempo, o nosso talento, as nossas orações, Deus se agradece e promete nos recompensar. 14, 21, provérbio de novo. Você pode fazer um estudo de provérbio com os necessitados. O que despreza o seu vizinho, peca, mas o que se compadece dos pobres, é feliz. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que se compadecem. Amém? E a primeira alegria é a alegria do servir e do dar. Quem já experimentou essa alegria de servir e dar aí? Tem coisa melhor? Meu Deus. Você preencheu uma necessidade, você poder preencher uma necessidade, a pessoa se alegra, você se alegra mais. Aí Jesus explicou, é melhor dar do que receber. Eu me alegro duas vezes. Deus me deu condição de eu ajudar. Oh, glória a Deus, não é? De que lado você quer estar? Do lado que está recebendo ou que está dando? Então, por que você não está dando? Porque a gente esquece, cara. Porque compaixão, ela só existe se você enxergar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus olhou as multidões e compadeceu-se delas. Jesus olhou fulano e compadeceu-se deles. Olhou Beltrano e compadeceu-se deles. Não tem compaixão. Eu não consigo ter compaixão do jeito que eu deveria. Dos menininhos lá da África. Pastor, você é frio demais. Eu não sou frio demais, eu estou sendo sincero. Porque eu não estou vendo. O dia que nós vimos um filme, você estava comigo, nós choramos no carro. Aquele dia eu vi. E eles estavam dançando lá. Aquele dia eu vi. Aquele dia eu fui tocado. Se você não enxerga a necessidade do outro, você é indiferente a ela. A compaixão, ela começa com o olhar, com enxergar, ser sensibilizado, e aí agir. Nós aqui, hoje, nesse momento, não enxergamos necessidade física aparente nenhuma. Só realmente espiritual que todos nós aqui temos. Mas a gente não enxerga. Então Jesus olhava, Jesus estava sempre atento. Ele olhou para a multidão e viu que estava com fome. Aí ele chamou os seus discípulos e disse, não, nós não podemos mandar essa turma embora não, nós vamos alimentá-los. Diga para o seu irmão, abre teus olhão aí, cara. Tem muita necessidade que a gente não está vendo. Mas pastor, tem muito 171. Tem. Você tem que ter discernimento. Tem que ter. Ah, mas se eu estou na dúvida. Minha esposa não gosta muito do que eu vou falar aqui, não. Na dúvida dá. Na dúvida dá. Aí, sabe o que você fez? Jogou o julgamento para o outro lado. Está me enganando? Está pensando que está me enganando? A mim você não está enganando. Você está enganando a Deus. Porque a mim não. Porque eu estou fazendo o que Deus me mandou. Agora, se você... Fale com Deus, oi. Espera o...
flamenguista aqui. É. Sobre essa questão do perdão, né? Até o senhor citou, e assim o Espírito Santo tocou assim meu coração, só para relembrar, que o pastor falou da compaixão de Jesus, né? A maneira que Jesus olha para a gente, o que ele fez na cruz. E hoje eu percebo que muitas pessoas, às vezes, perdoam por causa daquela coisa ali não, a Bíblia diz, é uma lei, né? Então vou perdoar. E não consegue, assim, ter e olhar para a cruz também, sabe? E, poxa, Jesus... Porque muitas pessoas acham que Jesus veio salvar os sãos, né? Não, tem até aquela pessoa que a gente diz assim, aquele lá está com o pé na igreja, ele é bonzinho, tal. Mas, na verdade, todos nós fomos tirados do império das trevas, éramos inimigos de Deus. Todos foram perdoados, né? Nós fomos perdoados e eu sempre me volto para isso, para a cruz de Cristo, para aquilo que Jesus Cristo fez por mim. E aí eu recebo esse amor e aí a gente acaba transmitindo isso, né, para as pessoas. Você para aí, senão você vai pregar o que eu vou falar domingo de manhã, cara. Porque domingo de manhã eu vou falar o quê? Oi? Desculpa. É ver, Lucas 7. Viver debaixo da graça, né? Lucas 7. Lucas 7 tem uma coisa interessantíssima aqui. Todo mundo conhece aquela moça que estava com um perfume maravilhoso, que ela... o perfume maravilhoso, que ela adora a Deus, não é isso? E a gente fala muito sobre ela. Mas Jesus aqui dá uma lição em Simão, que é isso mais ou menos, que o irmão está falando aqui, ó. Leia só o 7,47. Por isso te digo, eu estou com o microfone, Beth, deixa eu ir. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Ele falando para Simão, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí você lê isso aqui e não entende direito. Ele está dizendo que Simão não precisa de perdão? Precisa de pouco perdão? Não. Ele está dizendo que Simão não percebeu a cruz, não percebeu que ele precisava tanto quanto ela, ou mais do que ela. Ou seja, ele não valorizou o perdão e o amor de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que veio para os sãos. Ele não veio para os sãos. E ele veio para os pecadores, não veio para os sãos. Ok? Mas eu vou falar um pouco sobre isso, porque estamos falando sobre amor, e não existe amor. Você não consegue praticar amor se você não enxergar isso aí. Se isso aí não ficar no teu coração, esquece. Que vai ser o amor da carne, tentando dar lá os 10 reais para o mendigo. Pastor, está errado? Não está errado. Estou querendo dizer o seguinte, mas tem coisa maior que Deus quer ensinar. Paulo explicou, ainda que você desse tudo que você tem, porque tem uma coisa chamada motivação, que é algo que tem que vir de dentro, é algo que vem de Deus. E isso a gente tem que começar a pensar. Terminamos os misericordiosos, porque senão a gente não sai daqui. Os próximos são os limpos de coração. Como eu falei, essa é a segunda bem-aventurança que eu chamo do pessoal que já entrou no reino. Tem que ter fome e sede e tem que se santificar. Limpos de coração. Vamos seguir rapidamente aqui. A primeira passagem importante que você pode ler em casa. Então vamos ler aqui, Marcos 7. Vamos combinar assim, se não der a última bem-aventurança, a gente dá em meia hora antes da vigília semana que vem. É melhor do que eu sair correndo que nem um doido aqui e você não entender nada. Marcos 7. Vamos ver o versículo 2. E vendo alguns dos discípulos dele, comiam pão com as mãos impuras, oh meu Deus, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. 5. Interpelaram os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos
de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, e vai mandar fogo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos parar por aqui. A promessa do limpo de coração, qual é? Ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa que Jesus já chegou e já está de novo sacudindo os fariseus que porventura, ou os conhecedores da lei, que porventura estivessem ouvindo. Como pode ver Deus? Ninguém vê a face de Deus, vai morrer se ver a face de Deus. Lembra isso que está lá no Velho Testamento? Então os caras já levaram a primeira. Agora a segunda ele fala de limpos de coração. E enquanto que os fariseus estão acostumados à limpeza o quê? Exterior. Eu me torno impuro se eu pego no morto, não é? Numa pessoa morta. O que mais que tinha lá que tornava impuro? Não é? Você não é um morto, estou brincando. Mas só estou lembrando, era pegar a menstruação. Então, tudo que era. E aí, ainda tinha esse negócio dos anciãos, você tem que lavar a mão, senão você está impuro para comer. Então, a pureza da época estava toda do lado de fora. E Jesus vem e começa a falar, bem-aventurado, meu irmão, quem vai ver a Deus, já fico contando, é esse que tem limpeza de coração. Então, nós realmente vamos ver a Deus. Vamos começar ao contrário, pela promessa. Nós realmente vamos, os que são limpos de coração, realmente vão ver a Deus face a face, lá no futuro. E hoje eles vão entrar na presença de Deus. Eles não vão ver Deus com os olhos físicos, mas eles vão entrar na presença de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Que você pode buscar a Deus com o coração limpo e encontrar a Deus, e ter comunhão com Deus. A gente vive o dia a dia, mas não anda na presença de Deus. O mais comum do cristão é ter alguns, como é que fala? Alguns flashes, o nome saiu. Alguns lampejos da presença de Deus. Quando você vem na igreja e dá um lampejo no momento, você entra na presença de Deus. Quem não tem uma vida de oração, não é? Dificilmente permanece na presença de Deus. É mais lampejo, um conjunto grande, uma parcela grande de crentes vive assim, no lampejo. Mas Deus quer que a gente viva na permanência da presença dEle. Não é? E como é, então, viver na permanência de Deus? Estou invertendo tudo aqui, não estou mais seguindo aqui. Davi fez essa pergunta e respondeu. Quem lembra disso? Salmo 24. Vamos lá, então. Eu pulei o Marcos, depois eu volto para o Marcos. Salmo 24. Quem quer viver na permanência da presença aqui? Então, Davi faz no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos? Há mãos aí. Né? Limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Buscam a Deus. Então, ele fala aqui duas coisas, que são puros de coração e os que são limpos de mão. É o lavar a mão que ele está se referindo aqui? Não. Mão é trabalho. Mão está ligado àquilo que eu faço, as minhas obras, as minhas realizações. O que Jesus começou a ensinar é o seguinte: não adianta ter só as mãos lavadas, não adianta ter só o exterior puro. É necessário que você tenha o coração puro.
Porque aquilo que te faz mal não é aquilo, Marcos 7, que vem de fora para dentro, mas é aquilo que vem de dentro para fora. E ele até fala, 7, vou voltar, 7,18 diz, então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Também há outro tipo de impureza, era comer um alimento proibido, não é? E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que é que contamina então, Jesus? Porque de dentro do coração dos homens é que procede o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jeremias fala que o nosso coração é o quê? É enganoso. Quando eu olho para mim, todo dia de manhã, eu acho que eu sou legal pra caramba. Eu acho que eu sou legal pra caramba. Porque o meu coração é enganoso. Eu acho que, vou te dizer, não tem um cara tão bom quanto eu nessa terra. Mas eu preciso lembrar que dentro de mim há um coração corrupto e enganoso. Há uma fábrica de corrupção. De tudo isso aqui. Inveja, avareza, malícia, blasfêmia, soberba, tudo isso aqui. Homicídio, não sei, mas vamos ver. Se me chatear um pouco, quem sabe que até começa a sair a vontade de matar alguém aqui. Pois, matar alguém, pode ser. Então, Jesus está chamando a atenção. Todo aquele que tem um coração limpo, gradativamente, as suas mãos se tornarão limpas. Todo aquele que tem um coração puro, gradativamente, as suas obras vão se tornar boas, limpas. O contrário não é verdadeiro, é o que Jesus está explicando. Você simplesmente ter o lado de fora limpo, não quer dizer que do lado de dentro seja limpo. E a boca fala aquilo que o teu coração está cheio. Então, para você examinar como é que você anda, é mole. Em vez de olhar para o espelho e dizer, quão lindo eu sou e quão bom eu sou, grava as tuas palavras. É o que está dentro do coração. Rapaz, eu me surpreendo com elas. Todo mundo calou-se para não guardar as palavras. Ninguém quer falar mais nada. A gente agora não vai falar, ninguém vai descobrir o que está dentro do meu coração aqui, não. Amém? Então eu já sei que eu preciso ter um coração limpo para ficar na presença de Deus. E esse coração limpo deve gerar obras boas. Né? Tem gente que não. O que basta é o coração. Jesus é a graça. Jesus... Não. As duas coisas. O que eu tenho aqui acaba gerando boas obras lá. Ok. Agora, Provérbios 4, 23 nos dá um grande conselho. Talvez seja o Provérbios mais conhecido. Esse foi o Provérbios da minha vida. A segunda experiência da minha vida que eu não vou esquecer está aqui. Esse relógio, hein? 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Já contei aqui 1000 vezes o que aconteceu comigo, né, na época que Carol estava no pico da doença dela dentro de casa, e eu resolvi que era um homem de fé e que meu jejum ia curá-la. Quem lembra disso aqui?
Quem não nem ouviu isso? Todos, as duas não ouviram. Então, rapidamente. Então, eu fiz um jejum, Maria viajou, as mulheres todas foram, eu falei, bom, agora Deus vai abençoar, eu vou ficar uma semana em jejum. E fiquei lá, pela Carol. E quando chegou no último dia, cheguei na presença de Deus todo animado, com o jejum feito, né? Orando, pedindo a Deus, e agora? E Carol, como é que é, pastor? Como é que é, meu Deus? E aí, está curada? Falou nada. E aí, está curada? Falou nada. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí teve um momento que eu perguntei, tá bom, senhor, o que você quer me falar nesse jejum, então? Eu não fiz à toa esse jejum. Você deve ter algo para falar. Aí ele falou isso aqui, esse provérbio. Se prepara, eu vou te usar. Cuida do teu coração. Limpa o teu coração, o resto eu vou fazer. E a partir dali ele começou a me chamar para a igreja, para me trabalhar. E realmente está aqui a chave da vida cristã. Você guardar, você cuidar do teu coração. Para que esse lixo todo que Jesus falou que pode amontoar no teu coração, não fique amontoado. Você procure limpar o tempo todo. Nós temos uma característica muito fácil de nos deixar influenciar e deixar que o lixo venha aos nossos corações. E você precisa examinar o tempo todo o teu coração. E a partir de lá, daí, toda vez que eu passo um período muito grande sem examinar meu coração, realmente eu perco um pouco a alegria do Senhor. Por quê? Por quê? Sim, e o que é amontoar um lixo? Se amontoar lixo, eu consigo ter a comunhão que eu tinha com Deus? Não consigo, eu penso que tenho. Porque eu vou lá na hora, fico ali lendo, não sei o quê, e tem até aquele negócio, sabe aquele negócio de Sansão, que quando levantou, achou que ainda tinha força e foi e se ferrou? É mais ou menos isso, você pensa que ainda tem a força, mas tem coisa escondida ali. E o examinar não é tão fácil assim, por quê? Porque tem coisas que você não enxerga. Só o Espírito do Senhor pode te ajudar. Então, o que é limpar o coração, pastor? Bom, pequei. 1 João diz o seguinte: se confessarmos, Ele é fiel e... Então tá bom, com todo respeito ao Senhor, simplesmente limpar o coração é passar o removedor mais efetivo que existe. Qual é? O sangue de Jesus sobre o nosso coração e sobre os nossos pecados. Ele limpa tudo? Limpa. Tudo que você coloque diante dele em arrependimento. Mas o salmista falou que nem tudo a gente consegue enxergar. Nem tudo nós conseguimos enxergar. E essa é a segunda parte. Quer dizer, tem pecados que estão na mente, que eu fiz, que eu errei hoje, que eu trago rápido e coloco diante de Deus. Mas tem coisas que estão lá no meu coração, que só o Espírito Santo de Deus pode mostrar. Por isso Davi, no Salmo 139, alguém lê por favor, 23 e 24, pede o que para Deus? Sonda-me. Ou seja, é como se você chegasse com a lanterna, que tem a luz, essa luz é de quem? De Deus. Quando você recebe o Espírito do Senhor, o teu espírito que estava apagado, ele é iluminado. Por quem? Pelo Espírito do Senhor. A vida do Senhor e a luz é do Senhor. Salmo 36 diz que Ele é a vida e que Ele é a luz em mim. Então tem a luz do Senhor em mim, a luz do Espírito. E Ele pode sondar o meu coração e mostrar aonde eu estou me desviando. Quem já chegou lá no Salmo? Aí Davi sabe disso e pede a Deus o quê? Lê, por favor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e
Amém. Vê se há em mim algum caminho, vê se eu estou errando. Poxa, essa oração a gente tem que fazer muitas vezes, né? A gente erra às vezes querendo, mas muitas vezes a gente erra sem notar, sem querer. E isso Vamos para os slides? Não, não vamos para os slides, não. Esse processo, então, de limpar o coração, de se examinar, de pedir que Deus mostre a você os seus pecados, aonde você ingressou em caminho errado, para que você possa ajustar, esse processo, dia após dia, é o processo que se chama de santificação, em que é importante você saber que grande parte dos teus pecados estão aqui na mente, mas outra parte, só o Espírito Santo pode mostrar. E por isso você vai precisar gastar tempo examinando você mesmo. Tempo contemplando a Deus. Tempo pedindo, Senhor, me mostra onde é que eu estou errado. Hebreus 12. Você queria falar, Reginaldo? Está coçando, tá bom. Hebreus 12. Você fez assim, é como se você fosse falar e se arrependeu. Aí eu falo ou não falo? Eu falo ou não... Hebreus 12, 14. Diz assim, já o autor de Hebreus falando coisa parecida aqui, ó. Ele diz aqui, diz aí, segui a paz com todos. E o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar é tornar limpo o teu coração. Qual é a promessa de Deus? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aí o autor de Hebreus fala a mesma coisa no contrário. Se você não santificar, você não verá a Deus. E como santificar? Com o sangue para perdoar, confissão e pedindo a ajuda do Espírito Santo para revelar. Amém? Jeremias 17:10. Não vou, chega. Só anota Jeremias 17:10, em casa você lê. Agora eu posso passar rápido sobre os slides. Primeiro slide, os limpos de coração. Religiosidade, tradição não leva ninguém para o céu. Quem quer ir para o céu? Necessário coração limpo, Marcos 7 fala do lavar das mãos. O nosso interior é corrupto, é do coração que vem o quê? Os maus desígnios. Jeremias diz, o nosso coração é... Eu esqueci de falar isso. Então, para começar, não dá para ser limpo de coração sem ter um novo nascimento, um novo coração, que está lá em Ezequiel. Dá-me um coração novo, né? Vamos ler. Isso aí muita gente não conhece, né? O Velho Testamento o pessoal sabe menos, né? Ainda bem que o Carlos Eduardo tem pregado bem o Velho Testamento. O pessoal tem... Hã? Velho prego velho. Eu que sou novinho, sou prego novo. Ezequiel 36. Esse aí você precisa marcar na tua Bíblia. (25 a 27). Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observação. Ele vai tirar o coração de pedra. Então tá bom. Para terminar, isso aqui, porque você não sabe, o que é isso aqui? Um coração. Deus fala para a gente guardar esse coração, tá certo? Guardar o nosso coração, que é daqui que procede o quê?
os maus desígnios, mas também aqui tem o quê? A fonte de vida também. Ok, aqui é o ponto central daqui que jorra. Da onde jorra o rio de água viva? Do teu interior, do dentro do teu coração. Daqui dentro do teu interior aqui tem um chafariz de águas vivas. Tem. Só que tem coração que está todo sujo. A fonte é limpa. Mas à medida que a água vai se alastrando pelo coração e vai saindo pela boca, em vez de saírem águas junto com palavras límpidas, saem águas horrorosas. E você não consegue abençoar as pessoas. O rio que era para fluir através de você, de forma limpa, ele é totalmente sujo pelo acúmulo do lixo que está ali. Por isso Jesus falou, tem que estar limpo de coração para ver a Deus. Mais do que isso, ele diz, guardem o coração de vocês. E eu, assim, já fiz umas 3 pregações botando o coração dentro do cofre. Quem lembra? Para o pessoal guardar. Lembra? Hoje não tinha cofre, então eu faço diferente. Eu tenho o meu coração, a parte mais interior, e eu tenho uma casca no meu coração. Está vendo a casca azul aqui? O que Jesus falou? Olha, guarda teu coração, coloca uma camada no teu coração, para que o seu coração seja mais insensível aos dardos inflamados do maligno. Para que ele venha, quando você sai de manhã de casa, é uma beleza. Você já ouve um monte de coisa na fila, ou às vezes até dentro de casa, com seu cônjuge, seu filho, com sua mãe, com seu pai, que já começa a querer machucar o quê? O teu coração. Então, você já acorda de manhã e diz assim, Senhor, por favor, bota uma casca bem forte, uma proteção bem forte no meu coração, para que eu saiba filtrar. O cofre foi que eu botei da outra vez, mas eu não tenho aqui. O cofre hoje eu não trouxe. Eu sempre dou aula botando um desenho do coração dentro do cofre, né? Para que bata ali e não aconteça nada. Aí você vai trabalhar, quando você volta de noite, por mais que você tenha colocado, você ainda precisa limpar, examinar. Então Deus me ensina a ter uma casca forte, para segurar as pancadas do inimigo, e ter no interior forte ou fraco? Fraco. Por isso Ezequiel disse, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e vou colocar um novo coração teu, ele é maleável, flexível, ele está conectado a Deus, e tem que ser sensível à voz do Espírito, maleável à voz do Espírito, ele não pode ser um coração de pedra. Então o modelo de Deus para o teu coração é mole por dentro, duro por fora. Entenderam o que eu falei? Uma dúvida aí, porque eu vou dar outro passo agora. Esse é o modelo que Deus quer. Agora, qual é o modelo que a gente encontra? Até na igreja. Exatamente o contrário. Você coloca uma camada super mole, super sensível. Hoje o pastor passou por mim e não falou, ai, entrou, dardo maligno. Hoje o Reginaldo, quando cantou, nem olhou para mim. Ai, hoje fulano passou, não viu. Ai, o que é isso? Diga para o seu irmão, casca mole. Casca mole. Pior, porque essa casca mole começa a te chatear, te tornar impuro, que você está deixando aquilo acumular, e o teu coração vai ficando duro como pedra.
E aí você começa a reclamar com quem? Até com Deus. E aí você tem um coração que é exatamente o contrário daquilo que Deus queria. Você abre umas janelas aqui, que na verdade são os seus ouvidos e os seus olhos. A janela do teu coração, que são os seus ouvidos e os seus olhos. E aquele troço entra com a facilidade, como se você fosse um neném. Um nenenzinho. Ninguém pode falar mal de mim. Se falar mal de mim, eu viro bicho. Mas como eu sou um cara educado, eu não vou atacar ninguém. Eu sou cristão. Eu choro comigo. Eu me machuco. Eu estou fazendo essas brincadeiras, mas nossa realidade, irmãos. E a gente tem que se ligar nisso. Porque cristianismo é coisa séria. E é ali que a guerra começa. É aqui na mente, nos pensamentos e aqui com o teu coração. Ali vem a fonte da vida e ali vem os maus desígnios. Se o seu coração está desenhado para receber lixo, você vai receber lixo. Se você abre as janelas do teu coração, sem filtrar e deixar Satanás jogar seta em cima de você, você nunca vai conseguir andar do jeito que Deus quer que você ande. Então, de manhã, infelizmente eu não trouxe o cofre. É para você gravar, você tem que orar de manhã e dizer, Senhor, eu vou botar agora meu coração no cofre. Nem tudo que eu ouvi hoje vai penetrar e vai machucar, não. Olha, para o inimigo me machucar, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Sabe por quê? Que meu coração, ele está em quem? Ele está em Deus. O que eu mais quero é que o rio que esteja dentro do meu coração possa fluir em liberdade. Toda essa sujeira não pode pegar esse rio. Eu tenho que limpar o leito do meu rio, porque o Espírito do Senhor quer passar abençoando vidas. Sou sensível, deixei a seta entrar, abri minha janela, cheio de sujeira aqui. Eu não sou um abençoador. Eu não sou um abençoado. Desculpa. Aí não há disciplina espiritual que dê jeito. Não há. Aí eu vou compensar orando 10.000 Pai Nossos, ou para não falar outras coisas. Combate da fé. Nos desgastando o mau combate. Né? Você sabe, nós temos uma longa estrada da vida. Eu já vi várias pessoas que estão desviadas. A gente está rindo, mas é sério. Porque, isso aí, não é sério. Porque, você sabe, se esqueceram de dar parabéns no dia do aniversário. Não é se entristeceu, não. Saíram da igreja e estão fora do caminho do Senhor por causa disso. Aí, assim, a gente até entende, vou dizer assim uma coisa para vocês. Eu até entendo que uma pessoa que está 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, possa se dar ao luxo de se machucar com coisas pequenas, porque ainda não estão maduras na fé. Agora, você pegar uma pessoa antiga, liderou, já fez não sei o que de oração, faz isso, faz aquilo, dá aula, é líder de grupo 3C, já pregou até na igreja, e ficar nessa nhenga-nhenga, você imagina como Jesus vai olhar para esse cara. Meu filho, eu quero te abençoar, mas está difícil. Eu quero te abençoar. Fecha as orelhas. Filtra o que tu ouves. Não deixa Satanás jogar coisa direta dentro do teu coração, cara.
Isso é para mim, é para você, irmão. Não é só para você, não, para mim também. Porque, é o que eu falei, se eu ficar algumas semanas sem tomar cuidado com o meu coração, fica assim. Eu tenho, assim, você sabe que eu tenho que enfrentar, com a graça de Deus, a doença da minha filha, e o meu problema eu já sei qual é. Se eu bobear, a autopiedade entra. Então, eu já tenho que, epa, lá vem ela. Eu tenho que enfrentar. Que negócio é esse? Que autopiedade é essa, cara? Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus sabe todas as coisas. Deus jamais vai me abandonar. Ele sabe o que eu estou pagando, jamais vou ser tentado do que eu posso. E você tem que reagir. Se você não reagir, tu vai virar um pobre coitado. Deus não quer uma igreja cheia de pobre coitado. Deus quer a igreja cheia de pobres e humildes de espírito para ser cheio da presença dEle. Os pacificadores ficam para a semana que vem. Eu vou pedir aos irmãos que cheguem 8h15, porque eu vou terminar 8h45, meia hora de pacificador, para terminar a última. E 9h nós temos a vigília, para que 11h30 a gente termine o pessoal do metrô poder ir. Vamos no máximo começar 8h15, eu até gostaria de começar um pouquinho antes. Os pacificadores, que já são 20 para as 10, mais 15 minutos vai ficar ruim. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Os limpos de coração aqui verão a Deus. Os misericordiosos aqui alcançarão misericórdia. Amém. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Venha ver o que é um pacificador semana que vem. Semana que vem, vigília, pessoal. Eu preciso do... lembrar amanhã, pessoal. Amanhã temos a consagração às 9h. Eu vou fazer um esforço sobre-humano para estar aqui, para além de abençoar vocês, junto com os pastores, falar o culto especial que nós vamos fazer dia 22, culto de Natal. Não vai ter muita cantata, mas nós vamos fazer um culto evangelístico. Vamos derramar amor sobre quem não tem. Pode falar. Não, só um breve testemunho sobre isso que o pastor estava falando. Depois que o senhor falou isso, né? O senhor sempre fala isso para a gente, né? Nas reuniões, né? Sobre limpar o coração. Eu comecei a ter uma prática assim, né? De toda a oração, né? Que eu faço, né? Diariamente, eu peço a Deus assim. Para mostrar alguma coisa, né? Sonda no meu coração. Deus me mostrou, o Espírito Santo mostrou ali, assim, me lembrou. E é algo que eu não iria me lembrar, mas o Espírito Santo me lembrou e, assim, parece que... Puf! Sabe, como se você se sente... Livre. Assim. A alegria veio na hora. Então, assim, é uma coisa muito verdadeira isso. Aleluia. Pedir o Espírito Santo para te mostrar. Porque às vezes você está triste, tem alguma coisa que está acontecendo. Você não sabe de onde vem, Então, meu irmão, aproveita e faz a oração final. Desculpa, mas... Pode ir, meu irmão, pode ir. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pelo nosso alimento, o alimento do nosso espírito. Ó Deus, continue abençoando, Deus, o pastor Reinaldo. Amém, Continue abençoando toda a congregação, Senhor Deus, se derramando sobre nós. Ó Deus, purificando os nossos corações, porque nós queremos ver o Senhor, Deus. Nós não queremos, Senhor Deus, viver uma vida distante de Ti. Senhor, eu oro para que nesses dias o Senhor possa dar experiências sobrenaturais a cada um que está aqui, Senhor Deus. Sobrenaturais, Senhor Deus, onde o coração seja aberto, ó Deus, e as coisas do Espírito, Senhor Deus, revelações da parte do Senhor e até mesmo o concerto, Senhor Deus, aconteça no nosso quarto, onde nós estivermos falando contigo. Obrigado por tudo, Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor Deus, que amanhã também a consagração seja uma bênção, ó Deus, o Teu Espírito se mova neste lugar, Senhor Deus, nós precisamos muito de Ti, esteja conosco todo o tempo, obrigado por tudo, Deus, amém. 1, 2, 3. Glória a Deus.